Olá! Uma das perguntas que eu recebo frequente no consultório é se esse tremor é um tremor essencial ou é um tremor da doença de Parkinson. Se você quer saber essa resposta, assista esse vídeo até o final. Muitas vezes, esses dois tremores se confundem. Eu já tive pacientes com diagnóstico da doença de Parkinson por mais de 4 anos e quando fui fazer o diagnóstico, na verdade, ele tinha um tremor essencial. São doenças completamente distintas, mas muitas vezes elas podem se intercalar. Então, qual a diferença entre o tremor da doença de Parkinson e o tremor vindo do tremor essencial? Eu vou explicar agora um pouquinho para vocês. Bom, o tremor essencial, normalmente ele acomete pessoas mais jovens, pode acometer pessoas dos 40 anos ou mesmo mais acima. Normalmente um tremor tem um componente genético importante, ou seja, se você tem algum familiar, um pai, uma mãe, um irmão com tremor essencial, você tem 50% de chances de ter esse tremor. Esse tremor ocorre normalmente, começa nas mãos de maneira bilateral, ou seja, dos dois lados, mesmo que um lado seja um pouquinho pior que o outro. E principalmente membros superiores. Raras são as vezes em que o membro inferior também pode ser acometido. Uma vez o paciente com tremor essencial, então, tem tremor de mãos, bilateral. Esse tremor tem uma frequência rápida, então um tremor mais rápido, que ocorre normalmente quando a pessoa faz algum tipo de ação, como, por exemplo, escovar os dentes, lavar o cabelo, escrever, segurar uma xícara para tomar uma água. Então, nesse momento de ação ou no movimento postural, que o paciente apresenta esse tremor, que é um tremor bem rapidinho e bem característico. Esse tremor, o tremor essencial, pode também acometer o que nós chamamos o eixo, da cabeça, e nisso, assim ocorre tremor de cabeça, que pode ser não, pode ser sim, e também pode afetar as cordas vocais e o paciente ter um tremor de voz. Normalmente esses pacientes não evoluem de uma forma progressiva, eles têm uma doença praticamente estável por muitos anos e também não acomete outros órgãos e muito raras vezes o paciente vem apresentar uma depressão, uma ansiedade ou algum outro problema, certo? Então seria apenas o tremor na grande maioria dos casos. Já na doença de Parkinson é um pouquinho diferente. Primeiro, que a doença de Parkinson, 90% dos pacientes têm uma doença de Parkinson idiopática, ou seja, sem nenhuma causa conhecida, e apenas 10% tem realmente uma forma genética. Em outro caso, a doença de Parkinson, ela acomete normalmente pacientes acima dos 65 anos, mas também pode acometer pacientes mais jovens, mas não é tão comum. Outra diferença é que o tremor da doença de Parkinson é um tremor mais lento e ele acomete principalmente um lado do corpo primeiro, para depois de alguns anos acometer o outro lado do corpo. Então ele é assimétrico. O paciente de Parkinson pode ou não pode ter tremor. E esse tremor, se o paciente tiver, ele é um tremor de repouso, ou seja, quando o paciente está relaxado, quando as mãos dos pacientes estão relaxadas, aí que vem o tremor. Quando o paciente faz uma ação, como escovar os dentes, pentear, normalmente ele não tem o tremor, diferenciando do tremor essencial. Outra característica importante no paciente com Parkinson, que normalmente então ele começa assimétrico, mas ele também pode acometer as pernas, os pés, o queixo e depois passa para o outro lado, o que também é diferente do tremor essencial. Além disso, na doença de Parkinson, ela é heterogênica, multissistêmica, e o paciente com Parkinson também vai ter outros sintomas, e tem que ter, principalmente lentidão, que nós chamamos bradicinesia, instabilidade postural e rigidez, que no paciente com tremor essencial normalmente não tem. O paciente de Parkinson também apresenta distúrbios da deglutição, problemas para engolir, problemas para ir ao banheiro, como constipação, prisão de ventre. O paciente também apresenta depressão, ansiedade, distúrbios do sono. Então, é uma doença muito mais heterogênea que a doença do tremor essencial. Então, recapitulando aqui rapidinho. Tremor essencial bilateral, normalmente começa dos dois lados, membros superiores, é um tremor rápido, de ação e postural. O tremor da doença de Parkinson, ele é um tremor lento, assimétrico, principalmente de repouso, associado a outros sintomas neurológicos.
Eu espero que você tenha entendido e qualquer dúvida, me deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.